Olá Brasil, olá você aí de casa, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Maicon e no vídeo de hoje eu vou contar uma história muito triste que aconteceu em 1961 aqui no Brasil, mais precisamente em Niterói, e essa é a história de um circo que pegou fogo, uma grande tragédia que nos abateu. Niterói, Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1961. Era uma tarde quente de verão. 3.000 pessoas lotavam a matinê do Grande Circo norte-americano. O circo era muito famoso pela sua enorme lona de 17 metros de altura e muito comprida. Precisava de vários homens para poder colocar o circo em pé. E eles costumavam, quando eles chegavam em uma cidade para montar o circo, eles contratavam pessoas ali do arredor para ajudar a erguer o circo, a lona, essas coisas. E eles pagavam muito mal essas pessoas. E assim que eles chegaram em Niterói, eles contrataram o Dequinha, que no primeiro dia de serviço ele teve uma discussão lá com o funcionário do circo e com o dono e foi mandado embora. Por mais que o Dequinha fosse maior de idade, ele aparentava ser menor, porque ele era de estatura baixa, ele era franzinho, e as pessoas até comentavam que ele tinha problemas mentais. Faltando apenas 20 minutos para se encerrar o espetáculo, uma trapezista viu lá de cima que o topo da lona estava pegando fogo. Nisso ela desceu, gritando, né, fogo, fogo, avisando todo mundo para que as pessoas corressem. Só que o fogo se alastrou pela lona muito depressa. Em questão de 5 minutos, o circo já estava todo em chama. Pois o produto que eles usavam para lustrar a lona do circo, que deixava ela linda e brilhosa, que você via a quilômetros de distância, era uma matéria-prima muito inflamável. 372 pessoas morreram ali na hora, queimadas, pisoteadas, esmagada, pois um elefante na hora ali do desespero ele conseguiu se soltar e passou abrindo caminho entre as pessoas, pisando, esmagando elas. Mas esse mesmo elefante foi o que salvou muita gente, porque ele acabou abrindo um buraco na tenda onde muitas pessoas conseguiram sair, puxar os parentes, os amigos, alguém que tivesse já queimado para fora para poder ser socorrido. O número total de vítimas chegou a 500. 70% dessas vítimas eram crianças. O Dr. Ivo Pitangui foi vital na ajuda do socorro dessas pessoas, pois naquela época a cirurgia plástica era vista apenas como estética. E ele pôde dar um novo significado para a vida dessas pessoas depois do acontecido com a cirurgia plástica. Médicos que hoje em dia são renomados, são exemplos para jovens médicos no momento. Naquela época eles tinham acabado de se formar, eles não tinham experiência nenhuma. Só que eles também foram vitais para a ajuda, para o socorro daquelas pessoas. Conforme a polícia e o bombeiro foi percebendo a proporção do desastre, eles perceberam que eles não iam dar conta, eles iam precisar de toda a ajuda possível. Então eles começaram a ligar, a chamar, a locomover assim qualquer pessoa que fosse da área da saúde, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Então eles saíram recrutando enfermeiros, estudantes de enfermagem, médicos, jovens médicos, médico que tinha acabado de se formar, que nunca tinha tido contato com nada. Pessoa da comunidade foi ajudar, freiras, padres. As pessoas relataram que o que eles viram lá foi horrível. Pessoas sem mão, pessoas sem rosto, eles encontravam pessoas sem o braço, sem o lábio, pessoas totalmente queimadas, assim, que era irreconhecível. Você olhava, você não conseguia reconhecer quem era, porque conforme a lona ia queimando na parte de cima rapidamente, aquele plástico quente caía sobre as pessoas e ele se fundia a pele delas, queimando, derretendo tudo, deformando mesmo as pessoas. Naquela época não tinha DNA ainda, e conforme os parentes chegavam para reconhecer a vítima que já estava morta ou que ainda estava viva, eles não conseguiam, porque a pessoa não se parecia. Não tinha documento, porque provavelmente o documento tinha queimado. Tinha corpos que se derretiam e fudiam, então duas pessoas viravam uma, que aquilo derretia, virava uma coisa assim. Tinha gente que estava vivo, só que estava todo queimado, já não tinha cabelo, o rosto já não era a mesma coisa, então os parentes não conseguiam. A pessoa que reconhecia o parente, mas o parente não conseguia reconhecer a pessoa. Os voluntários que se voluntariaram para ajudar, eles acompanharam as pessoas na recuperação delas por 1 ano. Médicos, enfermeiros, cirurgião plástico, psicólogo. Todas essas pessoas acompanharam ainda, para você ver, tipo assim, a locomoção, a bondade da pessoa. Eles ainda acompanharam por 1 ano sem ganhar nada por isso. O Dr. Ivo, ele chegou a fazer 32 cirurgias plásticas em um paciente para tentar recuperar o rosto dele e ficou muito
bom, diga-se de passagem. Após os primeiros socorros, a polícia começou uma investigação para saber de onde veio o fogo, né? Como pode ter acontecido aquele desastre. E eles chegaram à informação que naquele dia mais cedo, Dequinha tinha tentado entrar no circo sem ingresso e ele foi detido e humilhado pelo dono do circo e por um funcionário. Então as pessoas, assim, a polícia tinha todos os motivos para achar que tinha sido ele. Porém, a gente tem que lembrar que o Dequinha, ele era baixinho, franzinho, e a lona tinha 17 metros de altura. Era impossível dele escalar, subir lá. Ele poderia cair, se machucar. Não tinha como ele subir lá em cima para colocar fogo. E o fogo começou lá em cima, porque a trapezista ela viu o fogo lá em cima e aí ele foi se alastrando. Dizem que o Dequinha voltou lá com 2 amigos, José dos Santos e Bigode. E assim eles ajudaram ele nesse plano de se vingar do circo. Assim, era um caos. Gente morta para todo lado, gente ferida, queimada, gritaria, desespero. O maior hospital ali da cidade, ele tinha entrado em greve, então assim, o exército e a polícia, eles tiveram que arrombar a porta do hospital para poder levar os pacientes lá para dentro. Não tinha remédio para todo mundo, de queimadura, de dor. O Papa e os Estados Unidos, eles mandaram ajuda pro Brasil, muitas pessoas mandaram ajuda pro Brasil. O pessoal que faz caixão, os marceneiros. Os marceneiros, eles levavam as suas próprias tábuas, sabe? Eles se propuseram a fazer caixão para as vítimas, porque eram muitas vítimas, de graça, sabe? É uma coisa assim, por dentro desse desastre, mas que aquece o coração da gente saber que, diferente da Boate Kiss, que as pessoas superfaturavam os caixões, né, para a família comprar, isso daí as pessoas se propuseram a fazer de graça naquela época, para ajudar. Assim, as enfermeiras chegaram a tirar as crianças da mãe, porque as pessoas estavam ali todas juntas e tinha gente que não morreu na hora no circo, mas depois, quando estava recebendo os primeiros socorros, elas não aguentaram dos ferimentos e morreram. E as enfermeiras pegavam as crianças e falavam para a mãe que estava levando as crianças para uma ala infantil. Mas não é, que a criança estava morta já e a mãe não sabia, e eles não queriam falar naquele momento, né? Então, pra vocês terem noção de como que eram as coisas. Os 3 acusados pelo incidente pegaram 2 14 anos de prisão e um 16 anos de prisão. Porém, alguns anos depois, um funcionário do circo deu uma entrevista falando que ele já tinha avisado pro dono do circo que havia problemas elétricos nas instalações das luzes do circo. E pelo fogo ter começado lá em cima, onde ficavam as lâmpadas, tudo leva a crer que foi um problema elétrico, porque, sabe, acredito que ninguém teria como colocar o fogo lá em cima. E mesmo se tivesse, acho que a pessoa não faria, sabendo que muitas outras pessoas que não fez nada pra ele iria morrer no processo. Pelo menos eu não faria. Porém, nessa história tão triste, a gente vê que ainda existia pessoas de bem, sabe? Que tava disposta a ajudar. Pessoas que eles nem conheciam, eles foram lá arriscar a vida deles, sabe? Entraram numa zona assim que parecia uma zona de guerra, uma coisa... Pessoas sem experiência, pessoas jovens que ficaram traumatizadas pro resto da vida com o que viu. Ou as pessoas que estavam no circo, que ficaram traumatizadas pelo que passou, pelo que sobreviveu. Só que, assim, o que aquece meu coração é saber que ainda existe essa esperança, que há bondade nas pessoas para ajudar o próximo. Hoje em dia, acho que muito pouco. Antigamente, acho que as pessoas eram mais solidárias, mas ainda existe. E torcer para que um desastre desse não aconteça nunca mais em lugar nenhum. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui se vocês conheciam essa história. Eu não conhecia, eu fiquei sabendo essa semana por um vídeo que eu vi no YouTube da Joyce. E se vocês quiserem mais histórias assim, se inscreve no canal, vou estar pesquisando para postar mais vídeo. Me siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, é Maicon Post em tudo, Twitter, Facebook, Instagram. Deixa o like para me ajudar no conteúdo, assim o YouTube vai entender que você também gosta do conteúdo e vai te indicar mais vídeos que eu postar aqui no meu canal. E, gente, comenta aqui embaixo o que vocês sentiram, se vocês também ficaram, sabe, mexido, tocado
com essa história, porque eu achei, assim, uma tristeza, tanto de criança que morreu, tanto de família que foi destruída. Eu não sei, me deu um nó na garganta, assim, sabe? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo.